Bom dia, queridos amigos. Vamos começando mais um dia, mais uma reflexão nessa quinta-feira. Cadê minhas lamparinas? Olá, Babi, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar do item 71. Vou colocar aqui o título para vocês. Essas outras crianças. Enquanto os nossos amigos vão chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos uma participação especial. Nossa amiga já chegou também. Bom dia, Babi. Bom dia, Antunes. Bom dia, Gilca. Bom dia, Jade. Já tá aí com a gente. Flavinha, Thaís. Sejam muito bem-vindos, Rô. Bom dia, pessoal. Bora colocar a nossa convidada aqui com a gente. Tem participação especial. Já estamos entrando aqui no clima natalino. Vocês viram o nosso fundo. Bom dia, Jade. Tudo Bom bem, meu amor? dia, tudo ótimo, é contigo? Bem, graças a Deus. Te derrubei da cama? Um pouquinho, aquela leve preocupação de não acordar e eu, vamos lá, Aí vamos nem dormir dorme direito, né? cedo. Vamos dormir cedo e aí acordar bem cedinho. Tanto É que isso aí. eu tava aqui quando tu mandaste mensagem, eu já tava aqui, a postos. Muito bem. Eu também estava aqui me organizando, né? Porque tem todo um aparato, um preparo, né, para poder fazer logo de manhã, até conseguir organizar tudo, né? Bora lá, Sim, bora fazer essa reflexão maravilhosa. Gratidão por ter aceitado primeiro esse nosso convite, né? Eu sei que você teve dificuldade da outra vez para poder participar. infelizmente. Que Acho que situação, né? coisas maiores aconteceram. Mas Exato. obrigada pelo convite novamente de estar aqui hoje. Bora lá, então, vamos estudando, vamos fazer essa reflexão com o Emmanuel maravilhoso, né? Que vem falar aqui sobre essas outras crianças. Gente, eu coloquei item 71, mas na verdade é 72, tá? Mas depois a gente ajusta aí na hora de publicar. A pessoa acordou de manhã, tá dormindo ainda. E aí, Jade, a gente vai lendo então aqui o texto e a gente vai fazendo umas pausas aqui para falar a respeito dessa reflexão, tá bom? Então, a gente vai falar da Certo. reunião pública do dia 16/10 de 59, da questão 383 do Livro dos Espíritos. Eu queria dar uma lida primeiro na questão, até para a gente começar a nossa reflexão. Então, bom dia a todos que estão chegando. Então, a questão 383 lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E aí os espíritos respondem: o espírito, encarnando-se para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período. As impressões que recebe, que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. E aí já tem bastante coisa para a gente comentar, né, Jade, a respeito desse Sim, período de infância e por que é tão mais acessível, né, esses primeiros ensinamentos por parte da infância. sim. Quer comentar um pouquinho a respeito disso? Eu acho que fala um pouco da parte biológica, sim. Porque, por exemplo, meu pai é pediatra, então já imagina, né? De vez em quando a gente pega. E é geralmente até os 7 anos em que a criança ela tá formando a personalidade dela. Então, assim, na parte terrena que a gente está falando, é o local realmente que ela vai pegando e vai se formando e vai colocando várias características que ela vai conseguir desenvolver quando adulto. Então, por exemplo, meu pai sempre fala assim que tem um período que é o período da tolice, que toda criança vai passar por esse período da tolice, que é de 2 a 4 anos, se eu não me engano, que é quando o ego dela, aquela parte lá da psicologia que fala que o ego dela está se desenvolvendo e que às vezes vai ser necessário tolir para que ela não seja um adulto que queira tudo e não aceite tudo mais, um adulto tolo, digamos assim. Então, até mesmo na parte médica,
a gente pode ver o quanto da espiritualidade, né? A espiritualidade já vinha falando disso. Porque eu lembro que sempre falam que até a questão dos 7 anos, se eu não me engano, é também quando o espírito ele ainda está ligado a a parte espiritual. Ele ainda não ficou muito sedimentado aqui no corpo material. Então, ele ainda tem muito dessa coisa mais, digamos, maleável. E muito, por exemplo, da evangelização infantil, que eu chego a estudar, se vocês forem ver lá no Subsídios e Diretrizes da FEB, eles também falam que é mais assim, é maleável, mas não quer dizer que você vai conseguir, tipo, colocar uma folha em branco. Não. Você vai poder conseguir com a questão de características que ainda... aquelas características que a gente ainda precisa se aprimorar, ainda é mais fácil do que, por exemplo, de um adulto. Um adulto que já tem toda uma característica construída, nossa, o quanto que é difícil para a gente pegar e desconstruir tudo aquilo, todo aquele ego, todo aquele preconceito que a gente ainda tem, todo aquele orgulho e tudo mais. Não, para criança, por isso que é tão importante, por exemplo, a evangelização, porque para criança é muito mais fácil da gente chegar com ela, é muito mais fácil da gente pegar e, olha aqui, vamos falar sobre o bem, vamos falar sobre Jesus, vamos ver aqui como a gente pode se importar com o outro, sempre com essa coisa, são essas características que a gente vai levando, assim. E pessoalmente, assim, eu sou evangelizada desde criança. E meus pais sempre se preocuparam muito, eu sempre participei de ações sociais, por exemplo, nessa área da... Gente, eu não sou da saúde, mas nessa área da saúde, por conta dos meus pais, eu sempre participei muito. E agora as pessoas perguntam, por que é que eu me preocupo tanto com o social e tudo mais? É porque é uma característica meio que minha, não tem como, sabe? Foi meio que tão construído isso, essa questão, essa preocupação social, tanto desde a minha infância, de pegar, vamos lá, eu participar de ações da prefeitura, do estado, com questão de saúde, gente. Eu fazia assim, eu pegava e eu ajudava a colocar a questão do sangue, aquelas amostras que pegavam, faziam, e aí eu organizava, eu sempre estava nesse meio, então para mim sempre foi muito fácil gostar da política, gostar de assuntos sociais e tudo mais. Então a gente vai meio que fazendo essa ligação. E ao mesmo tempo que a gente vai se desligando um pouco do que foi a nossa vida espiritual, do que é toda aquela carga e vai esquecendo e se trazendo um pouco mais para o material. Porque, gente, isso não é errado, assim. Na verdade, a gente tem que trazer um pouco mais essa coisa essa nossa personalidade para o material, para a gente esquecer um pouco das nossas vidas passadas, porque, né, é meio que um presente que Deus nos deu, foi o esquecimento, justamente para a gente aprimorar, para a gente evoluir, para a gente conseguir passar pelas provas que a gente já falhou. Então, a gente precisa um pouco desse momento de aproveitar da nossa vida da Terra, lógico, de maneira espiritualizada, mas não apegada totalmente e largada totalmente do mundo nem espiritual, nem material, mas sim um conjunto e que se faz necessário. Então, a criança ela vai tendo esse momento assim meio que de transição que a gente precisa. E a gente vê, por exemplo, em mundos mais adiantados que as infâncias vão cada vez sendo menores. O tempo de infância vai cada vez sendo menor, porque o indivíduo vai cada vez menos precisando desse momento aí de ser maleável, porque ele já vai se aprimorando por si só e já vai tendo características mais evoluídas, mais benevolentes cada vez mais. Interessante isso que você falou a respeito de ter, né, já ter pelo menos lá no início da infância essa base, né, de ensinamentos morais, de ter o contato direto com a questão da evangelização, que muitos pais ainda tenham dúvidas, né, se levo ou não levo, deixo para ele escolher lá na frente qual vai ser a religião que ele vai seguir, né, e muitas vezes acaba não dando essa base inicial, mas é realmente nesse primeiro período que é
de extrema importância ter esse conhecimento do que é o certo e errado, esses preceitos morais, esses ensinamentos de Jesus, né? E quando você trouxe aqui a Sim. questão da sua experiência, eu fiquei muito encantada, porque nem todo mundo tem essa possibilidade, né? E é um pouco disso que nós vamos falar aqui, né, Jade? Sim. Bora então É, começar a nossa leitura? Pode bora. falar. Não, é justamente isso, assim, eu sempre falo assim, é tipo, as pessoas olham pra mim e aí eu vou contando as histórias que eu fazia quando criança, sabe? E porque eu sempre, como eu era, meu irmão mais novo são 7 anos de diferença. Então, a Olha, infância essa infância aí que a gente fala assim, que é, né, da construção, foi eu sendo filha única e como quase não tinha família aqui no Amapá, a minha família é do Pará, eu nasci no Pará. Então era basicamente eu e meus pais. Então aí eles me levavam para tudo quanto é olha canto e aí. vamos lá. E a gente vai aprendendo as coisas assim. Então foi bem diferente. Mas eu acho bem interessante da gente pegar e também de se trazer um pouco, né? De se aproximar dessas crianças. Porque mesmo assim, tipo, no texto ele fala muito das crianças, aí tem o conforto, roupa e tudo mais, mas eu acho também muito importante da gente falar da questão do sentimento em si, sabe? De se trazer a criança, porque a gente vê muito das famílias de hoje, elas dão de tudo para a criança, mas de tudo material e esquecem do emocional. E a criança, ela fica um pouco sozinha, sabe? Então, tem um pouco também dessa deficiência que a gente tem visto na sociedade atual. Às vezes, os pais não têm nem paciência para cuidar dela e tudo mais, e aí deixam ela apenas com o celular, como se aquele mundo fosse satisfazer ela e se conectar com outras crianças e tudo mais fosse satisfazer ela. Mas não, a gente precisa ainda da família. E o importante é essa questão do diálogo, né? Porque muitas vezes a gente acaba percebendo os pais deixando passar determinadas situações, aqui nessa está vivendo ali, muitas vezes em conflito na escola, em conflito com os amigos, né? E esses pais, muitas vezes ligados a essa nova tecnologia, acabam deixando passar batido nessas situações. E hoje, como todo mundo tem acesso à internet, tem muita coisa ruim também sendo disponibilizada, né? E essas crianças podem entrar numa Sim. depressão profunda em determinadas situações de até autoflagelação, né? Sim, sim, total. Assim, eu falo que porque eu era evangelizadora, né, infantil. E, gente, do ciclo que eu cuidava, era de 9 a 10 anos, e já tinha criança que ia pra terapia por ansiedade, por indícios de depressão, sabe? E eu ficava, meu Deus, e as pessoas olhavam pra mim com os meus 20 anos e achando que eu era muito jovem por ter ansiedade e depressão. E eu, olha essas crianças, elas têm metade da minha idade e elas já estão com todos esses sintomas, sabe? O que tá faltando pra gente? O que a gente precisa realmente pra, pra, pra aproximar, sabe? Às vezes parece assim que a gente cada vez mais tem aqueles movimentos que não querem as crianças perto, não querem crianças em restaurante, não querem crianças em vários locais públicos, sabe? Tem vários, tem vários estabelecimentos assim, e o que é tipo uma criança, sabe? As pessoas parecem que têm renegado cada vez mais, e é uma situação muito triste. É verdade. Bora lá então para a leitura? Então ele fala o seguinte, Emmanuel traz assim, quando abraçares teu filho no conforto doméstico, fita em outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispõe de alimentos abundante para teu filho, se mantém em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhe atiram, com displicência a fim do respaldo. Escolhes a roupa nobre e limpa do teu filho, se vestirá conforme a estação. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos, ou seja, de roupas velhas, né? Vamos parar aqui, Jade, para a gente já começar a comentar? Ele fala muito dessa Vamos. questão do material, né? Da necessidade material e comparando aqui os nossos filhos, né? Aqueles que realmente
estão dentro do nosso ambiente familiar e essas outras crianças que muitas vezes são deixadas de lado pela sociedade. Eu acho que a gente está passando por um momento também de época de Natal, né, que as pessoas estão se sensibilizando a fazer doações, a exercer a caridade, mas a gente precisa falar muito a respeito dessa nossa ação caridosa durante o dia a dia, né? Durante o ano todo, Sim. principalmente, porque a gente ainda faz muito no final do ano, né? Esse tipo de ação, vamos fazer sacolinha de Natal, vamos pensar aqui, né, como é que a gente faz uma doação de final de ano, mas a gente esquece muito disso ao longo do ano. Eu queria que você comentasse um pouquinho, principalmente a respeito desses trabalhos que você faz junto com seus pais, aí que você comentou, no seu centro espírita, e como é que é essa relação, né, em cima desse texto que Emmanuel nos traz. Assim, no centro espírita que eu frequento, na verdade, o Centro Espírita Federativo. Então, como ele é muito central, eu acho que é muito mais uma carência meio que emocional do que material, assim. São crianças com condições bem melhores. Mas como eu faço também parte do Departamento de Infância e Juventude Federativo daqui do estado, então a gente costuma fazer nos diversos centros da cidade, né? E foi a partir desses trabalhos que eu comecei a ver uma situação completamente diferente do que era do meu centro espírita. Tem centros espíritas que são bem legais, que eles sempre fazem, na verdade é durante meio que o ano todo, assim. E é bem interessante porque a maioria das crianças, por exemplo, os pais não são espíritas. As crianças estão indo para lá, para evangelização, para se alimentar, porque tem um lanchezinho, eles sempre fazem, os trabalhadores de lá fazem coletas e aí tem um lanche e as crianças vão para lá por conta disso, mas elas aproveitam e são evangelizadas. A comunidade chama o centro espírita lá de igrejinha, a igrejinha. E aí tem a questão dos pais e tudo mais. Tem também, num outro centro espírita que aí tem a parte lá dos pais, e eles vão sabendo, e tem auxílio para a questão da escola e tal. Então, assim, nesses outros centros é muito mais necessário as ações sociais e que a gente tem procurado sempre. Eu acho que é uma coisa bem legal do federativo daqui, por exemplo, que sempre tenta se tornar o mais acessível possível para todos, assim, não somente para as crianças, mas para todos. Tanto que o Congresso Espírita daqui é R$ 40, e aí tem o Haroldo, o Raul Teixeira e tudo mais, mas eles botam num preço ok para poder conseguir, mesmo assim vão arrecadando dinheiro para conseguir colocar o máximo de pessoas possíveis. Mas, assim, é uma preocupação nossa, eu acho que também minha como indivíduo, de como a gente está realmente olhando para o outro, como a gente está se preocupando com o outro no dia a dia. A gente está realmente, a gente olha assim, e como a gente está olhando as crianças e tudo mais, para muito além realmente desse final de ano. Eu lembro que tem as cartinhas de Papai Noel do Correios, teve uma vez que eu me emocionei muito, porque as crianças que a gente pegou, que eu dividi com os amigos meus, era cesta básica que queria para a família, e a outra criança era material escolar, sabe? Era meio que o mínimo. Eles só queriam coisas mínimas, se alimentar e estudar. Então, até que eu comprei livros e tal. Eu comprei livro que nem precisava. Assim que eu falei, cara, mas bora incentivar. Se essa criança aqui tá pedindo, vamos incentivar. Da cesta básica também. Não, vou dar um caderninho, vou dar as coisas, vamos lá. Vamos incentivar essas crianças, mesmo que elas nunca vão me conhecer. Mas bora aqui dar para elas esperança. Eu acho que também é necessário. Nem sempre a gente vai conseguir abarcar todas as crianças do mundo, sabe? Mas a gente sempre tem que ter noção de que há muita desigualdade nesse mundo e que a gente, fazendo um pouquinho, pegando, cuidando de um pouquinho que seja assim, já faz uma diferença enorme. A gente pode incentivar outras pessoas também a fazerem essas diferenças, sabe?
de pegar, apadrinhar uma família, de olhar e ver, mesmo da sua família, assim, eu digo pela minha família mesmo, assim, a gente é uma família, esse meu núcleo familiar aqui é um núcleo familiar que tem condições financeiras e tudo mais, mas tem pessoas da minha família que não têm. Então, a gente sempre tá lá procurando e tá procurando ajudar e tudo mais, financiar os estudos e porque também foram um jeito que a minha família, que os meus pais eram muito pobres, assim. Tanto que quando meu pai fazia medicina, ele chegou a passar fome. Minha bisavó ia no vizinho para pedir um pão emprestado para o papai conseguir comer, sabe? A minha mãe também, tipo, ela comia a comida da escola porque a minha avó era a merendeira da escola e tal. Então, assim, eles passaram por muitas dificuldades, eles conseguiram sair e eles sempre passam pra gente isso, assim. Eu já nasci numa época bem melhor da vida deles. Então, o que que a gente está fazendo, do que eles já vivenciaram, o que que a gente pode fazer para essas outras pessoas, sabe? Como a gente pode ajudar, auxiliar, se preocupar com o outro, sair dessa nossa bolha. Às vezes é muito difícil, assim. Às vezes a gente tá num local e a gente não a gente acha que tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, mas tem para outras pessoas que não, outras pessoas que continuam sofrendo. E a gente tá meio que numa crise financeira, numa crise econômica. Então tem gente que não consegue comprar nem um quilo de carne. O Verdade. quilo de Ô, carne tá Jade, mais caro do que a hora do teu trabalho, sabe? Se você trabalhar com um salário mínimo, o quilo de carne é mais caro do que a hora do teu trabalho, um dia do teu trabalho. Então, o que a gente tá. Será que a gente realmente está olhando para o outro nesse dia a dia para além do Natal, de dar a cesta básica, mas as pessoas sempre continuam sentindo fome o ano inteiro? eu vi esses dias também uma mensagem que você está falando aqui, eu fiquei lembrando, né, a respeito disso. Que teve não sei se você viu esse episódio, mas um moço que estava passando de carro, viu umas crianças com estilingue tentando matar passarinho, e aí ele parou para brigar com as crianças, falar: o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão tentando matar esses passarinhos, não faça isso, tal. E aí ele foi surpreendido, porque um dos meninos falou exatamente uma frase que pega muito, né, quando a gente para pensar a respeito dessa realidade que está às vezes muito distante da gente, né? E ele falou: tio, eu não tenho carne em casa. E aí, como são as coisas, né? Porque a espiritualidade auxilia muito nessa hora. Ele tinha acabado de sair do mercado, então ele foi, pegou ali, né, um pacotinho de carne, deu para as crianças e falou: leva para casa, né? E aí eu fiquei pensando nisso, porque você está falando, né, que hoje em dia muitas crianças, né, e a gente tem, né, que agradecer por ter uma realidade diferente, mas a gente não tem essa dimensão de quantas crianças passam por essa dificuldade. Eu estou vendo também um comentário que a Flavinha trouxe aqui, né, nossa amiga espírita, e ela falou exatamente disso, que a gente precisa colocar essas nossas crianças que muitas vezes têm uma condição melhor financeiramente falando, de entender que existe uma realidade diferente. Ela comentou aqui de compartilhar muitas vezes o brinquedo, de fazer uma assistência social logo quando é pequeno, né, que você teve essa oportunidade de fazer, mas quantos pais não fazem isso? E a gente percebe também um movimento de muitos pais que começam a querer dar tudo para o filho, porque tinha uma realidade diferente quando eram pequenos, né, passaram por muitas dificuldades, e aí ao mesmo tempo também quer dar o excesso para as crianças de hoje em dia, e essas crianças começam a não ter essa noção do que passar uma dificuldade, né? O que é o mínimo necessário muitas vezes para sobreviver. Às vezes a gente começa a dar muito para essas crianças e aí elas também não estão acostumadas a ter a dificuldade ou passar por certas dificuldades, e quando elas em algum momento ouvem um não ou tem uma dificuldade de ter alguma coisa, o quanto é difícil isso, e o quanto a gente tem que realmente trazer essas crianças para essa realidade que existe, que está muitas vezes distante deles, né? Sim. Não, eu acho muito engraçado que meu pai, de vez em quando, ele aparece assim no almoço e fala: ah, eu já dei uma bronca nos pais. Hoje eles me escutaram porque a criança, ela tava respondendo para eles, ela tava fazendo não sei o quê. E aí eles davam pra ela e eu falava: não, você não pode fazer isso. Então, assim, é muito também, por exemplo,
Eu acho que precisa muito também dessa coisa, desse auxílio para os próprios pais. Às vezes a gente olha assim uma criança problemática, mas na verdade quem precisa de toda uma terapia, de todo um suporte é a família inteira. Ela precisa desse suporte, desse conjunto. Porque tem muita coisa, tem muito déficit. A gente não sabe realmente pelo que aquela pessoa passou e tudo mais para se colocar sob responsabilidade uma criança. Então precisa de todo um auxílio para ela conseguir, tipo, meio que encaminhar, assim. Meus pais, por eles terem passado por isso, eu acho que eles tiveram muito também dessa noção, assim, de que não, a gente não pode fazer isso. Eles sempre falam assim, a gente vai te dar todas as condições, eles principalmente, eles incentivam muito a questão do estudo, tanto que eu falo, não, eu quero fazer tal curso, eu quero fazer não sei o que, eles falam, ok, a gente vai embarcar nessa, a gente vai te fornecer tudo que for necessário para te manter o conforto e tudo mais, mas tu tem que fazer por merecer. Tu não pode simplesmente estar fazendo um mínimo, sabe? Tu tem que realmente se esforçar. Tu tem que estar lá e eu tenho que estar vendo isso. Então, sempre também estar perto. Eu acho que também muito desses pais tem uma questão, se eu não me engano, um pouco da sociologia e tal, que eles fazem um pouco das análises de gerações e que vai mostrando assim como é que foi que construiu cada geração, que é a sua prioridade, o que eles vão descontando. E, por exemplo, a geração dos pais dos meus pais, eles meio que faziam como se fosse, como era com uma questão de pouquíssimo dinheiro, pouquíssima oportunidade, quase ninguém tinha essa questão de você ter essa oportunidade de estudar, eles fizeram meio que, não, você estuda e tudo mais como se fosse um banco, assim, que aí no final eu fosse retribuir a eles. Então, era muito assim. E para os meus pais, como eles já cresceram nessa questão, por exemplo, da crise, que era lá da década perdida, a crise dos anos 80 e tudo mais, superinflação, que aí tinha aquela taxa que vai mudando o tempo todo o preço dos produtos e que você tinha que sair o salário, você saía correndo para comprar as coisas e tudo mais. Então, Fazer para estoque eles, de comida, né? você tinha que pegar, sair correndo porque não vai ter dinheiro. E aí, então, tipo, para eles era muito dessa coisa, dessa concepção de que eu preciso estudar alguma coisa que vá me render dinheiro. Eu preciso disso porque eu não tenho essa oportunidade. Tanto que a mamãe fala assim, quem pagou a minha inscrição para o vestibular foi o vizinho. Eu só tinha uma oportunidade, porque eu não tinha de passar, porque eu não tinha dinheiro para ficar indo para cursinho, senão eu ia ter que trabalhar e é isso. Só tinha E para aquela quem teve, né, oportunidade. essa oportunidade, porque quantos não tiveram também, né, já de fazer uma faculdade? Minha mãe Exatamente. mesmo é uma delas, não teve essa oportunidade, mas ela valorizou tanto nos filhos que cada um fizesse, né, a sua faculdade. Então, um pouco disso é uma geração diferente, né, uma geração que já vem Exatamente. com essa orientação dos pais e tem que estudar, porque o estudo faz a diferença, né? Sim, tipo, e ela falava, que a minha avó falava, tipo, que tinha vários livros que a minha avó nunca deixava de ter livro. Tanto que ela nem era espírita, mas tinha um livro de Allan Kardec lá, desde quando era. Mamãe tinha medo da foto do Allan Kardec quando ela era criança. E ela, olha agora, quando eu virei adulta, eu virei espírita, que coisa, não é? E, e aí, então, tipo, só tinha aquela oportunidade, vamos lá. E passou, foi. Passei numa pública, foi. E agora eu não, tipo, não, eu quero fazer uma coisa que eu ame, que eu goste e que eu tenho esse apoio. Mas a gente precisa também apoiar outras pessoas que não têm isso ainda, É. sabe? E tem um A ponto que nossa veio geração, aqui. ela quer. Ô, Não, Jade, tem um pode. ponto que veio aqui na minha cabeça também, você falando tudo isso, de o quanto também eles têm dificuldade de aproveitar os momentos, né? Por conta disso, dessa dificuldade que eles tiveram de ter que estudar, trabalhar, para no final da vida aproveitar alguma coisa. Eu trabalho muito com essa questão com a minha mãe, com meu pai, né? De pai, mãe, vamos aproveitar um pouquinho, mas vamos para um restaurante diferente. Porque muitas vezes ele fala, não, mas vai gastar muito, muito dinheiro, né? Mas tudo bem, né? Vamos um dia, né, fazer uma coisa diferente, aproveitar de uma
forma diferente. Tem muito isso também, por essa dificuldade que eles passaram lá atrás, eles querem de alguma forma garantir que amanhã ainda vai ter, né? E muitas vezes deixam até de aproveitar aquele momento, um momento diferente, né? De aproveitar um restaurante gostoso, né? Alguma coisa que a gente realmente precisa também, né? Aproveitar um pouquinho. Não, a minha bisa, eu lembro muito que a gente comprava meia nova para ela. Ela continuava usando, ela guardava, ela estocava as meias novas e continuava usando as velhas. Ela pegava aquelas ligas, sabe, de escritório e costurava nas meias velhas dela pra ir. Aí quando a gente via o pé dela, tava inchadão. E a gente, por que isso? Quando eu via, ela vai, mas tem meia nova. Não, mas isso aqui é pra guardar o... Aí o papai, guardar o quê, vó? Guardar o quê? Então Minha avó, tinha muito disso. minha E avó meus passou por pais, guerra. Passou por guerra, é, acumulava comida, estocava comida, perdia-se comida na despensa porque ela queria guardar, porque ela achava, né, como ela passou pela guerra sim, e faltava alimento, ela queria estocar de qualquer maneira a comida e não queria abrir a comida quando a gente ia na casa dela, ela falava, vai faltar. Olha o psicológico também que tem por trás disso, né? sim. E a gente pega assim, e aí vai meio que refletindo tudo isso na maneira como eles vão, sabe? Então, então a gente vai vendo muito disso e muito desse melindre que os pais vão meio que refletindo nos seus próprios filhos. Eu acho que é muito também dessa coisa dessa vivência, às vezes botam uma certa pressão. Eu vejo, tipo, alguns primos meus, que as pessoas, tipo, eles fazem outras coisas e largam um curso e vão para um outro curso. E aí as pessoas, você desistiu, porque não sei o que, não sei o que. E a gente, mas eu que gosto. Eu mesmo, assim, eu passei 4 anos tentando medicina e no final eu me encontrei na publicidade e propaganda, tipo, Olha aí, nada a ver. algo completamente diferente. As pessoas falam, porque não, gente? Aí meus pais, não, é porque ela gosta. É algo que ela ama mesmo, tipo, que ela se encontra ali. É que nem uma outra prima minha, que ela pegou e ela tava também em medicina veterinária, ela até passou, fez, só que agora ela quer fazer artes visuais. E, tipo, é o que ela gosta, sabe? Então, bora pegar e incentivar. Nós ainda somos crianças, então acho que vamos colocar para. Porque eu acho que muito com essa questão do amor que a gente vai meio que também mostrando para muito além do que é só do movimento espírita em si, mas para o nosso dia a dia em si. É isso aí. Rosângela, respondendo sua pergunta, Jade tá no Cantinho Espírita, tá aí embaixo, ó, no comentário, deixa no título, eu deixei aí para vocês, quem não segue Jade, essa maravilhosa, essa linda que tá falando aqui com a gente, entra lá no Cantinho Espírita. Vamos continuar aqui, Jade? Ele fala assim, ó, defendes teu filho contra a intempérie, sob teto acolhedor, sustentando a afeição de joia no escrínio, ou seja, aquela caixinha de joia, né? Contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública quando se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Abres ao olhar deslumbrado de teu filho os tesouros da escola, e essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando muita vez encerradas no cubículo das prisões à face da ignorância que lhes cega a existência. Conduz teu filho a exame de pediatras distintos sempre que entremoste leve dor de cabeça. Entretanto, em outras crianças minadas por moléstias atrozes, agonizam os leitos de pedra, sem que mão amiga a socorra. Ofereces ao sentido do teu filho a festa permanente das sugestões felizes pela educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lodo abismal das trevas. Afaga assim teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajuda-as quanto possas. Quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro, mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Quanta coisa, né? Quanto ensinamento que Emmanuel vem nos trazer. Eu fiquei pensando a respeito dessas outras crianças, quando ele falou
a respeito da questão dessa dor de cabeça e das outras crianças quando tem moléstias e não tem o mínimo, né? E uma vez eu fui fazer um trabalho voluntário, queria comentar até aqui com vocês, e chegou uma criança e a gente fazia, né, dentro daquele, era um dia especial, né, que a gente trazia as crianças para uma instituição, que é uma escola, e aí a gente fazia atividades recreativas, tinha o lanchinho da tarde, né, fazia todo o processo, e aí eles, além de atenderem as crianças, eles atendiam também as famílias, né, então vinham as mães, cada um ia direcionado para uma sala dentro dessa escola, e as mães iam para uma atividade, as crianças vinham para outra, né, e aí chegou uma dessas crianças já para fazer a dinâmica com o pezinho machucado. E ali na hora, né, que a gente olhou, falou, mas o que aconteceu com você? Quando eu estava vindo para cá, eu bati o dedinho numa pedra e machucou, né? E ele mal tinha o chinelinho que cabia no pé dele, ele estava com um chinelo que não era dele, né? E aí quando a gente viu, a gente falou, mas nossa, vamos passar alguma coisa? Ela falou, mas tia, não tem remédio em casa, né? E aí a gente fica pensando, peraí, eu tinha tudo na bolsa, né? Impressionante isso, né? E aí você vai, pega o metiolate, bota um band-aidinho. E aí quando você começa a pensar nessa realidade, que a pessoa não tem nenhum remédio para passar no dedinho da criança e que tá com chinelo que nem cabe no pé, é que você começa a perceber o quanto o mínimo falta para essas crianças e o quanto a realidade é tão diferente. E aí quando Emmanuel fala a respeito disso, né, dessas crianças com as moléstias, né, que muitas vezes estão nesse leito de pedra, eu fiquei pensando nisso. No quanto essa realidade muitas vezes está tão distante da gente e a gente precisa estar ali nessa realidade, né? Estar próximo dessa realidade para a gente valorizar as pequenas coisas que a gente tem, né? Sim. Eu lembro que quando eu fui para Roraima, aconteceu o que eu perdi, acabou que por conta da companhia aérea eu acabei perdendo o voo de Manaus para Roraima. E aí eu precisei ir de ônibus. E aí na rodoviária tá tendo aquela crise, né, dos venezuelanos, aquela crise de imigração. E na rodoviária de Manaus tinha venezuelanos e tal. E eu e a mamãe, a gente tava esperando, né, a questão do ônibus lá. E aí eu falei, mãe, eu tenho que ir ao banheiro. Me dá... e aí parece que era cobrado pra ir ao banheiro. Aí eu pedi dinheiro e fui lá. Quando eu saio, assim, do banheiro, da cabine que eu tava, tinha uma senhora venezuelana com seus netos, assim, várias criancinhas. E uma mulher brasileira, a mulher que cuidava do banheiro, gritando com eles. Gritando assim, tipo, por que vocês fazem um monte de imundice, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, tipo, enquanto eu lavava minha mão, tinha uma criancinha venezuelana, porque pra tomar banho, tipo, pra usar o banheiro era R$1, mas pra tomar banho era 2. Pra tomar banho na banheira da rodoviária que não tinha chuveiro. Então a criancinha, ela tava na pia e ela desesperada, Querendo se pegando lavar. sabão e passando no corpo, sabe? E eu assim, tipo, meu Deus, o que é que eu tô vivendo, sabe? O que eu tô vivenciando e observando aqui? E eu fiquei com aquela imagem, assim, na minha cabeça. E eu cheguei, mãe, tipo, aconteceu aquilo dali, tal, tal, tal. Só que eu não encontrei, tipo, as crianças pra doar, porque eu não tinha dinheiro, assim, pra ajudar elas, sabe? E eu fiquei, olha aqui, qual é a diferença realmente, sabe, do tratamento e do que é que essas crianças estão precisando. Tipo, para elas aquilo era tipo, o desespero delas era por simples tomar banho, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, olha aqui quanta realidade a gente não tem ideia do que acontece, assim, que às vezes a gente, por conta de eu acho que é meio que uma segregação espacial mesmo, porque a gente não, os locais onde a gente convive, os locais onde a gente visita e tudo mais, não são locais em que se aparece muito isso. Tem muito da higienização do local, sabe? E a gente às vezes precisa dessa coisa, dessa fagulha, assim, da ação para instalar e aí a gente procurar realmente essas pessoas, porque tem muito. E
cada vez mais nesses períodos vão se tendo, assim. Nessa pandemia, quantas crianças estão nessa situação, sabe? Porque muita gente perdeu emprego. Já estava numa situação Sim. difícil, quanto agora não deve estar pior. E que a gente está aqui, e às vezes tipo, eu reclamo que eu estou isolada e tudo mais, mas eu estou aqui numa casa que tem piscina, que tem uma rua tranquila, que tem ar-condicionado, que tem internet, etc, etc, etc. E essas crianças, quanto elas estão submetidas à questão do adoecimento do próprio Covid, porque tem um monte de gente que não está se preocupando com a saúde coletiva, quanto que elas estão presas, o quanto que os pais delas estão tentando fornecer o mínimo necessário, porque está difícil de se encontrar emprego. Então tem várias dessas situações assim que são bem preocupantes. Eu acho que eu fui reler um pouco da Lei de Igualdade do Livro dos Espíritos, e que fala que a igualdade é um direito natural, todo mundo é igual perante a Deus. E que toda essa desigualdade que a gente traz, que às vezes a gente fala, porque nasceu nessa condição, porque mereceu, etc, etc, etc. Gente, a gente não sabe qual é o passado espiritual das pessoas, a gente não sabe absolutamente de nada, a gente mal sabe do nosso passado espiritual, imagine das outras pessoas, a gente não tem ideia. Então, e mesmo assim, eu sempre falo, quando a gente vai para a questão de igualdade, porque o mundo um dia vai ser igual, mas não vai ser dado de presente para a gente. É lei do trabalho, a gente precisa trabalhar para que esse mundo seja mais igual. A gente tem que trabalhar para que essas crianças cheguem para a gente. E que a gente chegue nelas e trabalhe para que tenha um futuro melhor para elas, sabe? É muito dito assim, por exemplo, eu estou trabalhando, mas eu não estou trabalhando só para a minha sociedade, eu estou trabalhando para as próximas gerações. Porque quem sabe eu não vou ser a próxima geração. Se a gente acredita muito na reencarnação, a gente vai ser a nossa próxima geração. Um dia a gente vai estar aqui de novo. E que mundo que a gente quer? A gente quer continuar num mundo tão desigual assim? É verdade. E fora assim, você está falando muito dessa questão, a gente falou bastante dessa questão material, né, do mínimo para a gente ter essa dignidade. Eu fiquei lembrando de alguns projetos que eu vi, né, sociais, que não estou envolvida, mas que a gente vê, né, e quando é divulgado a gente fala, nossa, olha o quanto é o mínimo que a pessoa precisa. E eu lembrei de uma pessoa que pegava um carrinho, como se fosse uma van adaptada para dar, aqui em São Paulo, né, e para dar banho nos moradores de rua. Então ele, através dessa adaptação que eles fizeram, como se fosse uma adaptação numa van, tinha ali por trás, né, como se fosse uma caixa d'água, né, e tinha os chuveirinhos que saíam para fora desse carro, e aí eles davam um pedacinho de sabonete para a pessoa tomar banho, e aí no final do banho, né, dava a toalha, a pessoa conseguia tomar ali o banho, os moradores de rua, e no final ainda colocava desodorante. E aí a gente fica pensando quanto é o mínimo, né, que a pessoa precisa para se sentir bem, né? E o quanto aquilo ali fazia diferença na vida desses moradores de rua. E a gente percebe que ainda falta esse básico, né, Jade? E a importância também dessa questão de orientar, de passar algum conhecimento que a gente tem, né? A gente que tem um pouquinho mais de instrução, o quanto é relevante e importante, né, esse trabalho de conversar com essas pessoas, de passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem. E eu fico pensando, tem um trabalho que eu faço de voluntariado na empresa que eu trabalho, que chama Estudar Vale a Pena. Né? E que a gente vai nessas escolas, eles vão escolher o que eles vão fazer daqui para frente no ensino médio, né? E aí a gente vai conversar com esses adolescentes para contar um pouquinho da nossa realidade, como é que foi, né? Essa formação, como é que foi essa escolha, né, de muitas vezes de uma determinada profissão, e a gente vai contar um pouquinho de como é que foi isso. E é tão bacana quando você consegue compartilhar, porque muitas vezes o adolescente tem essa dificuldade de agora, né, tô terminando aqui o meu colegial, eu vou fazer o quê daqui para frente, que é um pouco do que você falou. E trocar essa experiência, contar um pouquinho da sua vivência, e lá compartilhar, né, esse conhecimento, é tão bacana, e são coisas pequenas que você está fazendo ali, você consegue auxiliar esses jovens, né, que estão se formando, que vão, né, ser os futuros adultos ali para frente.
e o quanto a gente sai também com um grande aprendizado, porque a gente ouve cada história também nessa ação de voluntariado. Então é esse pouquinho que a gente pode fazer de diferença na vida do outro, esse olhar, né, de compaixão, de amor, de caridade, de ter ali um tempo dedicado para essas pessoas, com certeza a gente consegue fazer diferença na vida deles. Sim. Não, total, assim, pra mim, eu acho que a evangelização, pra mim, tipo, quando eu fazia, né, a evangelização infantil, era um momento, assim, de renovação de energia, sabe? E que eu tinha meio que uma meta, que era, eu vou dar suporte para essas crianças, o emocional, porque eu tô vendo que elas realmente, elas precisam. Era mais dessa coisa, assim, que elas realmente, elas precisavam. Eu via, tipo, tinha uma menina que ela, tipo, ela aprontava muito, mas a gente via que era uma questão muito da carência familiar dela. Ela, ela falava, tipo, do cotidiano dela, tipo, a mãe dela não deixava ela se divertir, ela tinha uma vida quase que toda adulta, sabe? E era. E ela preenchia a menina só de coisa de estudo. Assim, não que estudo seja ruim, mas, poxa, o tempo todo ela tinha dança, ela tinha artes marciais, ela tinha reforço, aí ela tinha. Eu esqueci como. Kumon e não sei o quê. E eu ficava assim, meu Deus do céu, essa menina, tipo, ela não Quanta coisa, para. né? E ela ainda. E ela tinha, eu acho que 9 anos. E ela ainda ajudava a cuidar do irmão. E assim, essa menina tinha condições. Eu ficava, meu Deus, ela não vive. E tanto que teve uma coisa, assim, pra gente ajudar, que era sobre autoestima, né? E a gente colocou um espelho numa caixa e falava qual a característica, melhor característica que você vê nessa pessoa. A menina não conseguiu falar. Ela queria chorar porque ela se via como um monstro. E eu fiquei assim, Olha aí. meu Deus, olha o quanto que essa criança ela precisa. E eu sempre ficava falando, gente, vamos lá. E eu ficava falando sobre carinho, sobre amor, sobre se amar, se cuidar e tudo mais, porque eu via também que, por exemplo, muito muito se falava, por exemplo, na saúde mental no centro espírita, que falava assim: ai, você tem sempre que se colocar na posição de quem tem menos, porque aí você tem que ficar sempre grato por isso. Olha aí o quanto que você tem. E, tipo, não, você não tem que se comparar às pessoas que têm menos. Você agradece porque você tem, você ajuda a pessoa que tem menos, mas que se você tem problemas e que você tem necessidades, eu falava, eu falo assim, por mim mesma, que no início, assim, quando eu tava com todo o sintoma, ainda não tinha sido diagnosticada de depressão e ansiedade, eu sentia muito que eu era ingrata, sabe? Porque eu tinha uma família que me apoiava, eu tinha condições financeiras, eu tinha uma saúde e tudo mais, só que eu me sentia vazia, sabe? E eu me sentia ingrata por isso, que, poxa, eu tô com tudo na mão e o que que é isso, sabe? Então, depois que eu fui entender que tem uma questão da doença, de uma doença, e que eu precisava realmente a questão da minha autoestima e tudo mais, e que eu tenho minhas necessidades, eu tenho minhas carências, e que vai acontecer com todo mundo vai precisar de alguma coisa, vai tentar se estruturar. E eu tentava passar isso para as crianças, que eu falava, não, gente, não é assim. Vocês têm que amar a si mesmo. Vá naquela lei, a principal lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo, aí parece que para assim, próximo. Mas tem a parte do como a si mesmo. E a gente tem que amar a si mesmo também. Sim. E é muito importante da gente pegar, e eu colocava, e aí depois eu via as crianças chega. Às vezes eu tinha alguma coisa para fazer no sábado e eu chegava atrasada, e aí eu chegava e as crianças apareciam assim, com os braços abertos. Tia! E eu, gente, eu sou muito nova pra ser tia de vocês, pelo amor de Deus. Mas ele se jogava assim no meu braço e eu ficava assim, muito feliz, porque eu realmente me sentia amada, porque. E eu entendia por quê, porque eu tratava eles como igual, que eu também não chegava e, ai, porque eu sou meio evangelizadora. Não, eu tratava eles como igual, tava ali conversando com eles. E eu mostrava também um pouco dessa questão do sentimento, da emoção,
de deles se amarem, de deles se colocarem e tal, de se cuidarem. Então, tipo, tinha muito dessa troca, tinha muito dessa doação e dessa preocupação, sabe? Então, pelo menos nisso eu acho que, muito além do material, eu também conseguia meio que atingir um certo objetivo. E é interessante você falando isso, Jade. Obrigada por compartilhar, né, essa experiência, essa vivência, que eu acho que é realmente quando a gente aprende, né? Quando a gente traz aqui a nossa experiência, esse conhecimento, a nossa vivência, que a gente consegue de alguma forma trazer, né, para a realidade do dia a dia. Porque muitas vezes a leitura, sem um exemplo prático, fica difícil da gente mensurar, mas foi maravilhoso essa experiência que você trouxe. E eu queria compartilhar aqui, comentar que acho que quem ganha mais com tudo isso, com toda essa ação que você fez, foi você mesma, né? O quanto a gente cresce, o quanto a gente se engrandece, né? Quando a gente faz uma ação dessa para o bem. Eu queria te agradecer, nós passamos já um pouquinho do nosso horário, mas foi tão gostoso, tão maravilhoso. O pessoal já tem uns já dando tchau aqui, outros agradecendo, uns mandando aqui luz com Jesus para você, brilhe hoje e sempre. Aí olha o carinho das Obrigada. pessoas que amaram a sua participação aqui, Jade. Eu que E adorei. queria deixar aqui o nosso canal aberto sempre para você. Dizer que eu fiquei muito feliz por Ai, você ter só topado vir fazer convidar. essa reflexão. Beijo grande. Muito Pode deixar aí suas obrigada. considerações finais. Se quiser comentar sobre o seu canal, conta aí do Cantinho Espírita. Então, gente, o Cantinho Espírita é uma página super legal. A gente faz memes, compartilha conteúdo também. A gente tem um canal no YouTube que é o Cantinho Espírita. Nesse, eu tô fazendo já há 2 dias, esse é o terceiro dia. Tô fazendo 10 dias de Natal. Ah, eu tô acompanhando. 10 dias de Natal, e aí a gente está pegando sempre um tema natalino e tem convidados e tudo mais. Às vezes sou só eu, mas às vezes tem convidado. Hoje é a Lavínia Fernandes, do Aprendizes do Evangelho, às 8 horas. Eu também vou estar. Gente, hoje tem dose tripla de Jade. Eu vou estar Eita, assim, caminhando. Aí às 9 delícia. horas eu vou estar no home office falando sobre o aniversário de Jesus, lá no Rede Amigo Espírita. E sigam também, @cantinho espírita. Muito legal. Tava um pouquinho sumida porque aconteceu um apagão. Eu tô no Amapá. Aconteceu um apagão e aí depois, além de e aí eu faço faculdade, aí eu tinha assunto acumulado, final de semestre e tava tudo acontecendo, aí eu dei uma sumida, mas eu vou voltar. Já vou também, tô até preparando o conteúdo dessas lives do Natal. Olha, ela vai estar hoje no home. A Eu tô Babi. esperando a Babi. Eu tô esperando as roupinhas de Natal, porque eu faço live caracterizado, que é todo mundo caracterizado junto comigo. E a caracterização vai ser incrível. Logo Muito prometo pra bom. vocês. E então. Tá. E aí vai ter também vários conteúdos especiais de Natal escritos. Tô fazendo. Prometo pra vocês que pelo menos hoje vai ter um. Então sigam lá e curtam muito. Eu espero que vocês gostem e acompanhem a gente nas lives, gente. Tá muito legal. Exatamente. Beijo, Jade. Obrigada, gratidão. Ótimo dia para você, tá bom? Beijinho. Beijo, Tchau, tchau. tchau.